Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso novo canal aqui no YouTube e nós procuramos fazer um giro de notícias e informações que são importantes, relevantes para a gente balizar as nossas estratégias de investimentos. Eu procuro também destacar aqui a forma como eu encontro de ser seletivo, de separar o joio do trigo. Existe muita informação desnecessária, existe muita informação que é divulgada para criar confusão e a gente precisa se afastar do ruído, a gente precisa ter senso crítico. E aí, para a gente começar o nosso Café com Ações de hoje, eu trago de imediato uma matéria que repercutiu ontem nos noticiários, que foi a Telcomp, que quer barrar a venda da Oi. Esse é o título da matéria. Telcomp quer barrar a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. Ela encaminhou uma petição para o CAD para ser ouvida como terceira interessada no processo de venda da Oi Celular. Né? A Telcomp é uma associação que representa operadoras competitivas e provedores de internet e manifestou à Anatel que é totalmente contra a venda da Oi Celular em fatias para as operadoras Claro, TIM e Telefônica Vivo. Para a entidade, se confirmada a transação, resultará em uma concentração de mercado danosa tanto às operadoras de menor porte quanto ao consumidor final. Com a manifestação, a Telcomp se coloca ao lado da Algar Telecom, que também já vinha fazendo questionamentos junto ao CAD e à Anatel. O que dizer sobre isso? Essa é a grande questão. O que falar sobre isso, né? Primeiro, aquilo que eu já falei para vocês: se afastem do ruído. É importante a gente entender que a mídia, seja ela as redes sociais, na internet, os meios de comunicação, costumam procurar notícias sensacionalistas. As pessoas procuram divulgar notícias para tentar vender assunto, entendeu? Para conseguir audiência. E isso, para quem tem senso crítico, isso não tem a menor relevância. Esse tipo de notícia eu leio rapidamente e tiro ela do meu radar. É isso que eu costumo fazer, porque eu percebo que isso não é algo relevante e recomendo que vocês aprendam a fazer a mesma coisa. Né? Por que não é relevante? Bom, em primeiro lugar, entre no canal Viver de Renda e vá lá na playlist e veja uma pastinha que tem o nome CAD e assista os vídeos que estão postados lá sobre o CAD. Porque, em primeiro lugar, você precisa entender o que é o CAD, qual o papel do CAD e que julgamentos o CAD já fez ao longo da história do Brasil, que mais se destacaram, que mais foram importantes, para você entender o posicionamento do CAD nesses processos. Porque se você fizer isso, você vai se acalmar, você vai ficar mais tranquilo e vai ter uma convicção, entendeu? Isso é importante. Agora, a gente não pode ficar vivendo sob estresse, sob angústia, porque aí definitivamente a Bolsa de Valores será para você um circo dos horrores. Você vai perder sua saúde e sua tranquilidade. Se esse tipo de notícia lhe perturba, por exemplo, se você é investidor da Oi e esse tipo de notícia lhe perturba, o que é que eu recomendo? Venda suas ações e deixe de ser investidor da Oi. Simples assim. Venda suas ações. Não deixe a Oi tirar a sua saúde. Preserve sua saúde. Venda imediatamente as ações da Oi. É isso que eu aconselho. Se esse tipo de noticiário te incomoda. Agora, se você está estudando a empresa, se você tem convicções, se você lembra dos motivos que te levaram a comprar a empresa, se você está convencido de que tudo caminha bem, se você entende o funcionamento do CAD, se você entende os posicionamentos que o CAD já teve ao longo de sua história, se você está tranquilo, pronto, você deleta esse tipo de notícia, não dá ibope para esse tipo de noticiário, não passa para frente para perturbar a vida de ninguém e você se mantém tranquilo, sereno, calmo, convicto da sua decisão. Aí a escolha é sua. Somos as nossas escolhas. Cada um de nós escolhe o que quer fazer da nossa vida, não é verdade? Então, separe o joio do trigo, é o que eu digo. Simples assim.
não pode ficar perdendo a saúde na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores é um clube de ricos. Foi um ambiente criado para os ricos ganharem dinheiro. E você não vai ver rico preocupado. Rico só vive tranquilo. Então, se a gente aspira chegar a ser rico um dia, a gente precisa aprender com os ricos. Desse modo, é fundamental que você tenha tranquilidade, serenidade ao investir. Era isso que eu queria comentar sobre a matéria. No mais, não vejo nenhuma relevância em a gente reverberar esse tipo de assunto. Bom, essa outra notícia, essa sim, é uma notícia que nós devemos dar importância. O Bank of America, que é um grande banco de investimento dos Estados Unidos, divulgou um relatório dizendo que os investidores estrangeiros estão com o modo alerta ligado em relação ao Brasil. Esse foi o relatório que eles compartilharam com os clientes nos Estados Unidos e em outros países. Os estrangeiros estão em modo alerta no Brasil. O sentimento é negativo devido a diversas situações: inflação, incerteza fiscal, incerteza com relação ao teto dos gastos públicos, a volatilidade cambial e o cenário político, econômico, macroeconômico do país, né? Um país que está tendo um aumento de endividamento crescente, que a toda hora fala em burlar o teto dos gastos públicos, que foi criado no governo Temer pelo ex-ministro Henrique Meirelles, que foi uma garantia que se deu aos investidores de que o Brasil controlaria a sua trajetória de dívida. Então o investidor hoje entende isso como algo extremamente importante. E essa reviravolta agora também do cenário político, com uma possível candidatura do ex-presidente Lula a partir de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda vai a plenário, mas já se cogita que o plenário vai validar a decisão do ministro que tomou esse encaminhamento aí do processo do Lula, né? E já corre risco, inclusive, toda a Operação Lava Jato, todas as pessoas que foram presas, que tiveram prisões decretadas, tudo isso acabar numa grande pizza. E, na verdade, não me causa surpresa, porque eu entendi que a pizza já estava no forno quando a prisão de segunda instância foi anulada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ali era o recado de que a impunidade triunfaria, né? Porque nós tínhamos avançado, nós tínhamos conseguido dar um passo à frente quando foi regulamentada a prisão em segunda instância. Mas aí depois o Supremo, que já tinha votado esse assunto em duas ocasiões, levou e perdido, né? Quer dizer, a tese da contrária à segunda instância por duas vezes tinha sido aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, e aí se levou uma terceira vez para voto. Já havia tido uma mudança de ministros do Supremo, e nessa mudança se reverteu esse entendimento e acabou que se anulou a decisão anterior. As decisões anteriores foram anuladas do próprio Supremo por conta da mudança da Corte, né? E ali estava garantido o passaporte da impunidade, né? Ali eu entendi que aquele processo estava já, vamos dizer assim, esquematizado. Tudo isso gera instabilidade. Inclusive hoje é notícia um relatório da OCDE, que é a Organização dos Países Ricos, né? Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o clube dos países mais ricos do mundo, onde eles estão com o sinal de alerta ligado também, não só os investidores, a OCDE também, por conta dessas mudanças de estrutura judicial que estão acontecendo, de entendimentos políticos que estão acontecendo, que fragiliza o pleito do Brasil de ingresso na OCDE, porque um dos critérios da OCDE é exatamente o arcabouço político, jurídico constituído para combater corrupção, impunidade,
desvio de recursos públicos, todas essas questões são questões para garantir a transparência, tudo isso é de alta relevância para a OCDE e eles entendem que o Brasil meio que se afastou desse caminho nos últimos 2 anos, em função aí de decisões que foram tomadas, seja no Congresso, seja no Supremo Tribunal Federal. Outra notícia importante é que o JP Morgan, na mesma linha do Bank of America, reduziu a sua exposição ao Brasil e tem recomendado aos seus investidores manter também o pé no freio e ficar observando o que vai acontecer nos próximos meses. Embora, eles disseram no relatório, embora reconheçamos que os ativos no Brasil estão negociando relativamente a múltiplos baixos e que podem negociar a patamares acima, uma vez que o ritmo de vacinação aumente, não temos uma opinião forte sobre recomendação direcional, considerando a alta volatilidade esperada daqui para frente, devido ao início prematuro do debate presidencial e com a piora de alguns indicadores, como com relação à inflação, dinâmica de emprego e a escalada da pandemia. Esse foi o relatório divulgado pelos estrategistas do JP Morgan. Então são informações que chamam a nossa atenção e esse tipo de coisa a gente tem que ter no radar, porque significa que os estrangeiros que estavam voltando desde novembro à Bolsa começaram a sair e por isso essa queda que nós assistimos de 125 mil pontos na nossa máxima histórica em 8 de janeiro, vimos essa despencar até a faixa aí de 110, 108 mil pontos. Estamos subindo um pouquinho agora, mas é provável que haja uma nova correção e a gente pode chegar até 104 mil pontos. É um pouco do que eu estou vendo aí de movimento de fluxo na Bolsa de Valores nas próximas semanas. Fiquemos alertas em relação a isso. Esse foi o nosso café de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.